E aí, pessoal, hoje nós temos um conteúdo fresquinho e quente para os fãs da Marvel. O novíssimo trailer do Quarteto Fantástico finalmente saiu e você não vai querer perder essa análise. Essa análise super detalhada, uma tonelada de referências, easter eggs e um monte de pistas sobre os vilões e a trama que podem ter passado batido. A gente vai falar sobre tudo isso agora e, claro, teorizar sobre os grandes momentos, como as conexões com Galactus e o papel misterioso de John Malkovich. Se você curte tudo sobre a Marvel, já clica no botão de se inscrever e do like, porque o conteúdo aqui é sobre tudo que está bombando no MCU. Agora, se o trailer te deu aquela vibe de WandaVision logo de cara, é porque realmente foi feito para aparecer isso. O diretor é Matt Shakman, o mesmo responsável por WandaVision. Ele trouxe claramente um estilo retrô-futurista bem marcante. Pelo visual, está óbvio que a história se passa nos anos 60. Dá para perceber isso tanto pelas imagens que vimos no teaser, quanto pelo interior da casa deles. A introdução começa com Reed Richards explicando o que é o Quarteto Fantástico, para o que parece ser ali um grupo de repórteres andando pelo edifício Baxter. E lembre-se, tá? Rumores já disseram que o Quarteto Fantástico já é uma coisa estabelecida nesse universo. Isso claramente não é a Terra 616. Eles parecem ter status de celebridade. E é por isso que esses repórteres querem ali espiar ali o dia a dia deles. Depois vemos pela primeira vez o exterior do edifício Baxter. Já tínhamos visto o interior dentro ali da cena dos Illuminati em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas ainda não tínhamos visto isso nesse universo. E mais uma vez, esse não é o universo 616. Aí temos também o quê? A primeira aparição do robô, do Herbie. O Herbie tem uma história super interessante de quando o Quarteto Fantástico foi adaptada para uma série animada lá de 1978, o Tocha Humana foi substituído pelo robô, pelo Herbie. Na época, haviam rumores de que a Marvel havia retirado o Tocha Humana, porque as pessoas acreditariam que as crianças poderiam tentar se incendiar, assim como o personagem. Então eles substituíram ele pelo robô. Mas isso não é necessariamente verdade. Isso ali foi mais um mito urbano. O que realmente aconteceu foi que os diretores do Tocha Humana já tinham licenciado, para uma outra produção. A Marvel precisou substituir ele por outro personagem. E o Herbie foi o robô, foi escolhido. E o Herbie que foi escolhido. E uma curiosidade sobre o Herbie é que o motivo pelo qual Reed Richards criou o Herbie foi para ajudar a encontrar Galactus. Esse é o propósito principal da existência do Herbie. Ajudar Reed Richards na busca por Galactus. Algo que vemos mais pra frente no trailer. Agora, eu realmente gostei muito da interação entre o Herbie e o Coisa. Eles poderiam ter mostrado qualquer coisa nesse filme, Mas escolheram algo que reforça a ideia de que essa história é uma história sobre família. A cena é bem familiar, o Coisa experimentando o molho do Herbie. Finge que tá gostoso, mas sabe, parada de irmão implicante, começa a temperar mais, botar mais do gosto dele. E eu tenho, que ressaltar também que tem muita gente falando, mas vocês estão muito indecisos. Se tá ruim, vocês reclamam. Se tá bom, vocês reclamam. Que é o CGI. O Coisa está simplesmente incrível. A Marvel usou o mesmo tipo de mapeamento que ela utiliza com o Hulk, mas comparando este modelo de personagem com outros, como o Gorg ou a She-Hulk, eu acho que o Coisa tá em outro nível. Essa é a minha opinião, mas acho que ficou impressionante. Ele está literalmente idêntico aos quadrinhos, não tenho o que reclamar. E um detalhe rápido, tem um easter egg escondido aqui no cantinho ali inferior que diz Kaplan Especial. Isso é uma referência a Jeff Kaplan, o roteirista do filme. E claro, temos um visual clássico também do Ben Grimm, ele usando o chapéu, sobretudo enorme para se esconder, esconder a sua aparência, quando ele está em público e não está sendo um herói. E agora também precisamos voltar ao provavelmente o maior easter egg até agora no MCU. Muito claramente tem várias coisas escritas no quadro negro, na cena que o Reed Richards está escrevendo lá. Eu tentei decifrar algumas equações, mas eu não sou matemática, não sou nenhuma especialista em matemática. Tu conseguiu? Porque eu não consegui. Algumas partes estavam também ilegíveis, então eu não consegui interpretar muito a situação. Porém, o que está claramente desenhado sobre o ombro dele, ali o ombro esquerdo, é um buraco de minhoca. É possível ver claramente a palavra entrada e saída, ilustrando como um buraco de minhoca funciona. Isso explica exatamente como eles vão viajar da linha do tempo deles
para a Terra 616. Reed Richards está pensando em buracos de minhoca e como funciona a viagem pelo multiverso. Isso faz muito sentido. E vamos lembrar também que Nathaniel Richards, que é um parente distante de Reed Richards, ele é aquele que chamamos de aquele que permanece ou Kang o Conquistador. Nathaniel é um Richards, o que conecta tudo. E como eu já mencionei antes, onde há um conselho de Kangs, também há um conselho de Reeds. E onde existe viagem pelo multiverso, existe sempre um Reeds, um Richards. Depois temos uma metáfora linda feita pela Sue Storm, enquanto Reed Richards reconta o que aconteceu com eles. Ela explica que basicamente os superpoderes deles refletem como eles sempre foram. O Ben Green sempre foi a rocha do grupo, né? O John Storm sempre foi, né, explosivo, cheio de fogo. Em seguida, vemos algumas cenas muito legais, com todos eles entrando em ação. Há um vislumbre ao fundo do Fantástico Carro. O Johnny, com seu clássico em chamas, o Coisa correndo pela primeira vez. Vemos o personagem interpretado por John Malkovich. Pequeno alerta de spoiler agora, tá? Se você quer assistir ao filme sem saber qual o papel dele, talvez seja melhor você pular essa parte. Rumores sugerem que John Malkovich estará interpretando o personagem conhecido como Fantasma Vermelho ou Ivankov. Ele é obcecado por raios cósmicos, ou seja, o mesmo fenômeno que criou o Quarteto Fantástico. No caso dele, ele usa os raios cósmicos em macacos, transformando-os em super macacos e forma ali uma espécie de exército. Esse tipo de papel parece feito sob medida para o John Malkovich. Seria incrível se ele trouxesse assim, sabe, a energia do TED KGB, de Cartas na Mesa, para esse papel. Seria perfeito, seria incrível. Porra, gente, calor. Logo depois, temos a grande cena do trailer. Vemos a sombra de quem? Galactus, avançando sobre Nova York. Seguida de uma cena mostrando Galactus de costa, encarando a Estátua da Liberdade. Eu sei que algumas pessoas já estão comentando online sobre o tamanho de Galactus e a perspectiva da cena. Gente, é importante vocês entenderem, vocês lembrarem que o Galactus, um dos poderes dele, nos quadrinhos, é a capacidade de escolher crescer infinitamente, alterando sua massa e o seu tamanho como ele quiser. Nos quadrinhos, às vezes ele parece menor e bem próximo ao tamanho humano, e outras vezes ele é gigantesco e pode consumir planetas inteiros. Aqui, claramente, ele está se diminuindo para adaptar-se ao tamanho ali do planeta, para se adaptar à cena. Galactus parece na Terra, em vez de ser muito maior do que o planeta, como o suficiente para devorá-lo. Galactus, ele é um dos personagens mais conhecidos da Marvel e definitivamente um dos maiores vilões. Sua história de origem, embora tenha passado por algumas reescritas, está bem estabelecida sim. E o mais importante a lembrar-se sobre o Galactus é que ele tem os seus arautos. Um desses arautos é a Shalla-Bal, a surfista prateada, que não substitui o Norin, o clássico surfista prateado. Eles decidiram não mostrar nenhum dos arautos nesse trailer. No entanto, aquela cena com as bolas de fogo pode ser uma referência a Frank Ray, também conhecido como Nova, que é outro arauto de Galactus. Podemos discutir essa teoria em um outro vídeo? Podemos, mas mesmo assim, acredito que o surfista prateado original não seja substituído. Esses personagens muito provavelmente aparecerá no futuro do MCU, talvez na Terra 616. Por enquanto, eles estão explorando a conexão de Galactus com Franklin Richards, o que justifica o título Primeiros Passos. Esse título não se refere apenas ao fato deles serem exploradores especiais e astronautas, mas também aos primeiros passos do filho deles, do Franklin, que ainda não aparece no filme. Franklin tem uma conexão inegável com o Galactus. Isso incluindo uma história incrível na série Terra X, em que ele acaba se tornando o próprio Galactus. Se você estiver interessado nessa conexão entre o Franklin Richards e o Galactus, recomendo que leia alguns dos quadrinhos da Terra X. Mesmo que não seja claramente indicado no trailer, acho que há muitos elementos dessa história que podem se encaixar bem com Guerras Secretas. No geral, esse trailer foi muito estratégico. Não revelaram quase nada, que era o que eu realmente
exatamente esperava, mas ao mesmo tempo eles nos deram ali um vislumbre do visual, da atmosfera do filme, e sinceramente eu estou muito animada. Eu gosto da ideia deles fazerem algo diferente com o Quarteto Fantástico, sem tentar forçá-los a entrar assim diretamente na Terra 616. Receber algo ambientado do passado é sempre interessante, porque como eu já disse algumas vezes, a Marvel tem tentado evitar essa ideia de prequels. Há muito tempo. Mas, sinceramente, eu acho que esse filme se resume a 2 pontos principais. Primeiro, o Pedro Pascal como Reed Richards. Se ele entregar uma atuação impecável, isso pode contribuir muito para o sucesso do filme. Mas se ele falhar no papel, pode acabar comprometendo todo o projeto. E segundo, é o ponto de como eles vão decidir a trama. Eu tenho a sensação que a Marvel tem preferido jogar pelo seguro. Mesmo lá em Deadpool e Wolverine, que eles prometiam preparar muito terreno para Guerras Secretas, e o filme não entregou muita coisa sobre isso. Eu esperava um pouco mais. Com certeza o filme foi perfeito, foi ótimo, mas eu esperava um pouco mais. E agora temos 1 ano para Vingadores do Juízo Final, né, que é Doomsday, e 2 anos para Vingadores de Guerras Secretas. Temos um filme multiversal com o Quarteto Fantástico, que está assim sugerindo a existência de buracos de minhoca, explorando outras partes do multiverso. Se eles não utilizarem isso para estabelecer o Doutor Destino e elementos de Guerras Secretas, sinceramente, não sei quando que eles vão estabelecer. Eles não vão ter tempo para isso. Para mim, esses 2 pontos são os mais importantes, que eu não esperava que fossem, claro, respondidos nesse trailer. À medida que a gente tiver mais cenas, mais materiais promocionais forem lançados, eu estou super interessada em ver como isso tudo vai se desenvolver e o que será apresentado, né, como preparação para os 2 próximos filmes dos Vingadores. Mas eu quero saber a sua opinião, isso mesmo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do trailer. Vocês gostaram? Certeza que ali um easter egg ou outro, um detalhe pequeno ou outro, eu posso ter deixado passar. Se vocês perceberem algo, deixe nos comentários abaixo. E se gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o like. Valeu, galera!